abençoe. Bem-vindos a este lugar. Abramos nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém. Pai celestial, tua palavra é escrita de uma essência, Senhor, que somente a soberania e a sabedoria de Deus, para nunca deixar de acontecer uma só palavra. E teus filhos, ao ler a palavra, eles já viram, e já leram, já ouviram, que está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também já lemos, Pai, na Escritura, que a palavra de Deus não volta vazia. Também já lemos, Pai, que a palavra, ao seu tempo, quão boa ela é. Assim, Pai, cada pessoa que realmente está se aproximando de Ti, ou tem se aproximado de Ti, a Tua palavra diz, saiba que Deus existe, e que é galardoador daqueles que lhe temem, lhe buscam. Assim, Pai, faça com que o nosso coração, já obtendo esta vida, esta palavra, possa cada vez que ouvi-la, se regozijar e dizer, obrigado, Senhor, porque não foi eu que escolhi a Ti, mas Tu tens escolhido a cada um de nós. E aqui estamos nessa noite, cultuando através desses cânticos, que nós somos gratos por ter esses irmãos que cantam e tocam, que o Senhor possa abençoá-los e ajudá-los. Agora ajuda nós para transmitir o recado da Tua palavra, e que cada pessoa se regozije, louve o Teu precioso nome. Pois é para Ti a honra e a glória que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos pode tomar assentos. Essa escritura que lemos, de Mateus 24, o verso 24, nós já sabemos que, pela escolha de Deus, realmente nenhum de seus filhos, os filhos e as filhas de Deus, que foram predestinados desde antes da fundação do mundo, jamais eles seriam enganados. Eles podem estar enganados ou andar enganados por um pouco de tempo, mas jamais podem ser enganados todo o tempo, porque são filhos e filhas de Deus, e Deus já tem provido as maneiras dele trabalhar com os seus filhos para que eles viessem a conhecer a verdade, porque é a verdade que realmente traz a libertação para cada um de nós. Assim, se ele diz aqui que jamais surgiriam os falsos profetas. Realmente surgiriam os falsos profetas, no plural, que são muitos, os falsos profetas que têm realmente se levantados, como também falsos cristãos que têm se levantado. E agora, para todos aqueles que já têm recebido de Deus a revelação da palavra, eles sabem que realmente surgiriam os falsos profetas. Então, realmente, também ele sabe que se surgiria o falso profeta, teria que haver um verdadeiro profeta. Porque você não pode tirar o falso, a não ser do verdadeiro. O verdadeiro vem primeiro, depois saem os falsos. E os falsos, como diz aqui para nós, eles serão tão parecidos em santidade, tão parecidos em honestidade, tão parecidos de uma vida intocável ou de uma vida maravilhosa.
Só que realmente iria fazer a diferença ou levar um filho de Deus se identificar ou conhecer aquele falso profeta ou aquele falso cristão. Porque é muito parecido, mas quando você chega para a palavra e coloca diante daquele verdadeiro profeta, aliás, daquele falso profeta, então você já vai saber que aquele espírito que está operando naquele homem realmente não é de Deus. É um falso. Porque ele vai negar a palavra. A hora que você apresentar a verdade para ele, ele já vai dizer, não, eu não creio desta maneira. Você poderia olhar para os dias de Moisés, olhar para os dias de Balaão, que ali também tinha um povo, uma nação, e ele era um profeta de Deus. Moisés era um profeta de Deus. Todo Deus atuava de uma maneira idêntica, igual, mas Deus fez a diferença. Deus mostrou realmente aonde estava Deus identificando o seu profeta e o seu povo. Porque ali estava Deus que era o verdadeiro. O outro Balaão era um falso profeta. Embora crendo numa unidade, embora incentivando pessoas, a igreja e assim por diante, e muitos deixaram-se levar pelas profecias de Balaão. Muitos deixaram-se levar pelos enganos de Balaão. Mas aqueles que criam em Deus e tinham Moisés, o verdadeiro, como seu profeta, aqueles jamais cometeriam o erro. Porque Moisés era verdadeiro. Você veja que esses falsos também fazem prodígio. Fazem prodígio. Fazem um prodígio que, se for possível, eles enganam até o eleito. Então, assim, nesta era em que nós estamos vivendo, que é a última era da igreja, de Apocalipse capítulo 3, você realmente já sabe que nós estamos vivendo na era de Laodiceia. E nós também já aprendemos e já sabemos que é uma de todas as piores eras que já esteve na Terra. Que ela trabalhou lá pela Ásia Menor, e Deus lá levantou os seus santos, mas também vieram os falsos juntos. Mas Deus sempre vindicou o verdadeiro, mostrando a eles que eles realmente não estavam fora do caminho. Porque Deus se revelava a ele pelos seus profetas, pelos seus pregadores, pela maneira que eles se punham para ensinar o povo de Deus. Então você sabe realmente que nesta era de Laodiceia que nós realmente estamos vivendo já, chegando ao final desta era. E depois desta era, não haverá outra era. Então, nesta era de Laodiceia, que realmente é a era aonde fechou a porta para Jesus. Fechou a porta para Jesus, dizer assim, fica você aí de fora, porque nós já temos os nossos pregadores, temos os nossos profetas, temos realmente nossos seminários, temos nossos grandes homens que estão aqui dentro conosco, nesse companheirismo. Quando eu estou falando aqui para você, meu irmão, que eles fecharam realmente a porta para Jesus, não estou me referindo a uma porta dessa que nós temos aqui na igreja. Não. Estou me referindo que realmente eles fecharam a porta do companheirismo, do ensinamento, da palavra, e eles não quiseram ter nada a ver com Jesus Cristo. E ele disse, eu sou a porta. Realmente ele não é uma porta daquela de madeira, ou seja lá de blindex, qualquer coisa. Não, ele é a porta, ele é a palavra. E realmente aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. E aquilo que ele abre, ninguém pode fechar. Isso realmente também podemos levar para o nosso coração. O nosso coração também tem uma porta. E se você tem entregado o seu coração a Jesus, ele tem a chave para abrir a porta do seu entendimento. Ele abre o seu entendimento, ele vai ungir o seu coração de uma maneira que você vai aprender as sagradas letras da Escritura. E jamais alguém vai poder enganá-lo. Não importa o tamanho da igreja, ou as condições da igreja, ou a beleza da igreja. Não, você não vai olhar para nada dessas coisas. Você vai olhar para a palavra. E Jesus disse, eu sou a palavra, eu sou a porta. E realmente também não adianta nada, até mesmo Jesus abrir a porta.
E se a pessoa diz, não, você abriu realmente a porta, mas eu não quero entrar. Tem essas coisas que acontecem, né? Mas Jesus falou, eu sou a porta, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Aleluia, né? Então, se realmente ele vem para a porta do seu coração, e ele bate no seu coração e diz assim, eu quero entrar com você. Quero cear com você. Você cear comigo? Oh, que grande privilégio. Aleluia, né? Então aqui ele vai dizendo para nós, e ele está dizendo aqui para nós, eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vou disser, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E com o nosso mensageiro como a boca de Deus, que Deus enviou, e nós temos realmente crido nas palavras que ele tem pregado, que elas não são fora da Escritura. Elas são a totalidade da Escritura, a revelação de Jesus Cristo veio para que nós possamos ver essas coisas. E ele pregou uma mensagem, e ele intitulou o título dessa mensagem, O Éden de Satanás. Porque a gente ouve tanto falar de Éden de Deus. O Éden de Deus, o Éden de Deus. Nós vamos voltar para o Éden de Deus. Deus realmente está restaurando o Éden de Deus. Ele realmente está restaurando. E nós vamos voltar para lá. Mas de tanto vai e vem, de tanto prega, de tanto mostra, tanto sobe, tanto desce, a maioria das pessoas não conhece que também tem o Éden de Satanás. Se preocupamos com o Éden de Deus. Deus é amor. Deus é isso. Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo. Mas se esquece que Satanás trabalha paralelo com Deus. E ele realmente também tem o seu Éden. O Éden de Deus é em justiça, é em amor, é em paz, é gozo, é palavra de vida eterna. Todas essas coisas é o Éden de Deus. Mas o Éden de Satanás é morte, é tristeza, é agonia, é dores. Agora, enquanto nós vivemos, podemos dizer assim, olha, realmente eu estou enfermo. Meu corpo está enfermo. E eu até parece que duvido que não tenha uma pessoa aqui dentro, mesmo sendo jovem, que não está com o seu corpo doente. Um tem uma dor de dente, ou tem uma dor na barriga, ou tem uma dor na coluna, está sofrendo alguma coisa. Isso são consequências do Éden de Satanás. E realmente o Éden de Satanás, que está operando desde o princípio, desde Gênesis 1, está em operação, e as pessoas não conhecendo a revelação da palavra, nós vivemos às vezes 20, 30, 40 anos, realmente crendo em Deus, mas ainda sendo tocados por Satanás. Satanás tomando posse da nossa vida. Estamos falando aqui de posse da nossa vida espiritual. Deus cuida da alma, Deus cuida do seu espírito, mas realmente o corpo de fora, o tabernáculo de carne de fora, está na mão de Satanás. Satanás é que tem um domínio. E ele faz com esse corpo de carne de fora que você tenha dores, tristeza, problemas, rixas, angústias e tantas coisas que acontecem com cada um de nós a dia. Mas sem a revelação, nós não sabemos que estamos realmente na mão desse Éden de Satanás. Embora que a nossa alma, que ela é a paz sobrenatural de Deus que está dentro de nós, ela é de Deus. Mas Deus ainda não levou a cabo a transformação do nosso corpo físico. Um dia realmente Ele levará a cabo essa transformação do nosso corpo físico. E aí quando Ele chamá-lo na primeira ressurreição, para que você saia para fora. Como Ele chamou Lázaro saindo para fora do sepulcro, Ele também vai chamar os seus filhos para fora da tumba onde ele estiver. Se são eleitos para tomarem posse da vida eterna e serem participantes da primeira ressurreição, eles realmente sairão dali, ileso. Não mais aquele homem cambaleando, não mais aquele homem que está sofrendo dores ou qualquer coisa que está neste corpo de fora. Não, ele agora sai em um corpo incorruptível. Um corpo que somente Deus tem o domínio daquele corpo. Aleluia.
E quando nós começamos a conhecer essas verdades de Deus, eu creio que cada um de nós, não importa os problemas físicos que nós passamos e temos, que não são poucos em cada um de nós, mas aquela alma lá dentro tem uma certeza, tem uma renovação, ela tem o amor de Jesus Cristo dentro do seu coração, que ele diz que realmente, como disse o irmão Brano, o mensageiro, que não se importava a maneira que ele ia descer à sepultura. Que ele ia descer à sepultura, ele não se importava a maneira que ele ia descer, não estava muito preocupado com descer, ele estava preocupado como é que realmente ele ia sair dali. E realmente ele também tinha sido revelado por Deus, que Deus o chamaria assim, como ele vai chamar a cada um de nós, se nós realmente descer à sepultura. Também você tem no seu coração o conhecimento e a certeza, se você é um predestinado por Deus, para realmente não passar por esta morte física. Que você tem realmente já aquela certeza e convicção no seu coração, eu estarei vivo para aquele momento do arrebatamento. Eu não vou provar a morte, eu vou ser transformado vivo, e juntamente com os demais que já partiram e ressuscitaram, nós vamos formar o corpo e nós vamos subir ao encontro de Jesus ali nos ares. Não é isso maravilhoso? Isso não vai acontecer? Perfeitamente como eu estou falando. Vai acontecer mesmo assim. Agora, cada um de nós, às vezes ainda não estamos muito preocupados com o que já está acontecendo, o que já sabemos. Às vezes eu estou muito preocupado ainda com o problema da vida eterna. A vida eterna não é pertencer a uma igreja. A vida eterna não é pertencer a nenhuma denominação. A vida eterna não é sentir arrepios. A vida eterna não é sentir emoções. A vida eterna não é essas coisinhas de título que tem na igreja. Porque é o pastor da igreja, é o evangelista da igreja. Ou porque é o bispo, é o papa. Não é nada disso. Amém? Vida eterna é Deus morando dentro do coração da alma vivente. A alma que realmente foi predestinada por Deus, realmente vai abrigar ali o Espírito Santo. Você olha lá para São João, no capítulo 5 e 24, Jesus ali, quando estava na terra, ele falou, aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Que realmente todos que nascem nessa terra, nascidos de homem e mulher, todos já nascem para morrer. Estão condenados para a morte. Então realmente todos que ouvem a palavra e crer naquele que Deus enviou, ele tem a vida eterna, recebe a vida eterna. E ele agora passou da morte para a vida, ele já não vai mais morrer, que a morte não vai mais tocá-lo. Ele agora é um filho de Deus, nascido de novo por todo o processo da palavra, e ele agora sabe que para ele não interessa mais nada. Ele tem a vida eterna. Aleluia, né? E assim nós estamos aqui para pregar este evangelho, como diz o irmão Brana, tem uma mensagem. E esta deve chegar às pessoas. Ele realmente tinha de Deus, não era uma mensagem de seminário, não era uma mensagem teológica, facultativa, não era uma mensagem. Era uma mensagem de Deus. E ele deveria pregar esta mensagem para as pessoas a ouvirem. A minha ovelha ouve a minha voz. Se você realmente é uma ovelha de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Agora, muitas vezes, a pessoa ouve a voz de Deus e lê a palavra, mas nunca lá na sua alma se realmente dar conta que aquilo é Deus falando ao seu coração. Ela acha que é algo simplesmente que ela está ouvindo porque ela tem esse sentido ainda funcionando, graças a Deus, que é um privilégio, um desses sentidos, como da audição, ainda está funcionando normalmente em nós, para nós poder ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. Apocalipse capítulo 13, versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, quando se trata de igreja, que o Espírito diz à igreja, então realmente nós não vamos aclopar a igreja coletiva. Não. Todos nós aqui
que temos esse sentido da audição funcionando, todos nós estamos ouvindo que eu estou falando através desse microfone, mas não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando agora da igreja, e esta igreja é uma individual. Você é uma igreja individual. A igreja é uma pessoa. Agora, coletivamente, torna-se também a igreja. Mas Deus está falando a igreja, falando a você e falando a mim. E quando Ele realmente fala com a igreja, nós também já aprendemos que a igreja também quer dizer os tirados para fora. Deus tira a sua igreja para fora. Deus não tem uma igreja, Deus tem uma noiva formada pela palavra. Formando uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, né? E cada membro dessa igreja, você que lê a Bíblia, aliás, Coríntios 12, mostra ali para nós que ele coloca os membros neste corpo, não numa igreja. Ele coloca os membros deste corpo como ele quer. E é através do batismo com o Espírito Santo. É que ele coloca ali. E depois que ele coloca um naquele corpo ali, realmente ele tem dado o selo para aquele corpo. Ele não pode mais se perder. É o eleito que não pode se perder. Aleluia, né? E assim ele vai dizendo aqui também para nós, Deus nunca teve uma organização. Organizada pelos homens, pelos seminários e isso e aquilo outro. Deus nunca teve uma denominação, uma organização. A organização nunca a teve. E ele se vende a isto, onde um grupo de homens interpretam a palavra e dizem o que significa isso e diz aquilo. Agora você olha e vai de uma igreja, uma pessoa qualquer, e diz, olha, aqui a palavra está dizendo isso, aquilo, aquilo outro. E aquilo realmente não está dizendo aquilo. Porque eles olham a palavra do lado natural, mas a palavra ela é o lado espiritual. Ela é a revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes você olha os símbolos da Bíblia, que você fica, às vezes, quebrando a cabeça, o que quer dizer isto, o que quer dizer aquilo. Você lembra quando Jesus pregava? Um dizia, olha, ele quer dizer isto, ou ele quer dizer aquilo, mas onde ele aprendeu essas coisas? Não foi no nosso seminário, não foi da nossa igreja, não foi do nosso grupo. Eles, olha, eu não aprendi de homem nenhum. Eu tenho aprendido de meu Pai. O Pai me mostra e eu vou e faço. E Ele abençoa para provar que é Ele que está trabalhando. E assim hoje é a mesma coisa, porque Deus não muda. Deus tem falado para cada um de nós, através do mensageiro. Uns entendem o mensageiro e outros não entendem o mensageiro. Mas realmente Deus dá o livre-arbítrio para cada uma pessoa. Ele vai dizendo aqui para nós, aqui mais um pouquinho, interpreta a palavra e diz o que significa isto e o que significa aquilo. Deus não necessita de interpretação. O apóstolo Pedro diz para nós que Deus interpreta a sua própria palavra. E ele não admite que homem interprete a sua palavra. Cada vez que o homem interpretar a sua palavra, pelo mais sabichão que ele seja na face da terra, ele vai interpretar. Deus tem a sua própria interpretação. E a interpretação da palavra sempre enviada por Deus através de um anjo, um mensageiro, que ele vem, que é a boca de Deus, e interpreta a sua palavra, e ele diz, assim diz o Senhor. Amém? E as pessoas que a ouvem e creem naquilo ali, estão dizendo, amém, assim seja, Senhor. E realmente já vai aplicando o seu coração para viver mais piamente perto de Deus. Que ele não quer perder aquilo que Deus está revelando para ele. E aí ele vai dizendo também aqui para nós quase já terminando. Agora encontramos que por este programa evangélico de conhecimento, você veja, este programa evangélico, está falando para nós das igrejas evangélicas. Este programa evangélico realmente de conhecimento. Nós temos o nosso seminário, nós temos nosso Instituto Bíblico, nós temos nossa doutrina. Quem prega essa doutrina está salvo. Quem não prega a nossa doutrina não está salvo. Você não deve nem cumprimentar,
você não deve nem reconhecer, porque realmente não é o nosso irmão. Será, meu irmão, minha irmã, que é assim que Jesus faz? Jesus não faz acepção de pessoa. Jamais ele faz acepção de pessoa. Ele não está olhando para você, se você é velho ou se você é novo. Se você é gordo ou se você é magro. Se você sabe tudo ou se você não sabe nada. Ele não está olhando para nada, ele está olhando para a semente que ele predestinou e está dentro do coração do homem. Ele sabe que realmente você é uma eleita, é uma filha dele ou um filho dele, e você agora tem mais sabedoria do que o homem que se diz sábio. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é uma loucura. Eles pensam que são muito sábios. Nós temos a sabedoria, nós sabemos interpretar, nós temos a nossa escola, nós temos nossos programas através da televisão, através da internet, tudo isso está bem. Não estamos dizendo assim contra isso, não. Mas a maneira que aplicam, se é uma denominação, não aplica a palavra, realmente aquilo faz mais mal do que bem. Que as pessoas vão ouvir uma coisa errada, uma coisa que não é verdadeira. Você não acha que era melhor você, ao ligar a televisão, realmente ouvisse uma coisa verdadeira? Você ficaria feliz. Mas quando você a liga, você que já tem a revelação e vê que aquilo é errado, aquilo te abomina. Porque você queria realmente ouvir algo que a tua alma pudesse dar o amém. E você olha assim, o mundo está repleto de programas evangélicos, pregadores, oradores pela fé. Tudo é um programa evangélico. Vem assistir o pregador fulano de tal que vai vir aqui à cidade, traga os doentes, mas depois de trazer os doentes, ou antes de trazer os doentes, traga o bolso recheado. Porque se você não puder pagar ou dar tanto para a contribuição, nós nem vamos orar por você. Jesus fez isso? Nunca que ele fez isso. Ele nunca cobrou nada. E chegou a dizer para os seus, quando vocês saírem para pregar o evangelho e fazer as maravilhas, não traga nada em vosso alforje. Vão pregar o evangelho. E se Jesus não muda, hoje é a mesma coisa. A era mudou, precisamos de dinheiro, precisamos de tudo, mas esta não é o ideal da igreja. Ou da religião. Não é. O ideal é que nós realmente viemos à igreja aqui, porque temos uma alma para alimentá-la. E a alma é alimentada pela palavra de Deus. Você não vem para mostrar a roupa aqui. Nós somos pobres mesmo. O pastor não vem para mostrar o seu terno, porque ele é muito pobre também. E não estamos também interessados em mostrar ternos, mostrar roupa, não estamos interessados, nós queremos mostrar Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, que pode realmente mudar a tua vida. Você sabia que uma pregação do Evangelho, na revelação dela, realmente pode mudar a sua vida? Eu tenho irmãos hoje que dizem para mim, olha, estive 18 anos dentro de uma igreja, mas com 18 dias que eu ouvi o seu programa e eu aceitei, eu já sei mais do que os 18 anos que eu tive naquela igreja. Por quê? Era um sistema. Eu estava acostumado a ouvir da denominação, passou a ouvir a pureza da palavra. Amém? Aquilo realmente mudou a sua vida. Então, seu programa de conhecimento, programa de melhor educação, isso é bom, não é verdade? Um ser educado, né? Mas para um cristão, não importa. Se ele é lá do mato, ele realmente, se é nascido de novo, entendeu no seu coração, ele já é uma pessoa educada. Ele pode não saber expressar, as palavras que você, que tem o seu grau, sabe. Ele pode não saber colocar as palavras corretas, como você, mas ele é educado. Amém? E você que tem graus, tem doutorados, tem um PhD aí, formado em faculdade, também vai fazer você igual a ele. Você vai descer para ser igual a ele, porque você é irmão dele.
Você lembra da parábola que Jesus fez? Daquela ceia das bodas? Lembrei disso agora? Daquela parábola ali? O noivo convidava quem ele desejava convidar e ele dava o convite para cada um. E o dia da festa, do casamento, as pessoas vinham, teriam um porteiro para abrir ali, para receber, mas ele mesmo teria que receber os convites. Você dava o convite para ele pegava o convite e ele sabia que ele tinha convidado ele. Era convidado. E assim é com todos. Vamos dizer assim, que fossem 1000 convidados para aquela festa do casamento. E depois chegou aqueles 1000 ali, entraram ali, todos eles receberam um manto. Todos eles receberam um manto. Rico e pobre, não é assim que diz a Bíblia? Rico e pobre receberam um manto. E depois que estavam lá dentro, todos eram iguais. Por quê? O manto era igual. Ele vestia o manto ali, já não era mais o seu carinho, cheio de grana. Agora o manto dele era igual. O Lázaro, se estivesse ali, que botasse o manto, era igual. Que estava vestido igual. Aquilo ali representa a igreja e o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é igual àquele aqui, simples, pobre. Ele não faz diferença porque ele foi mais bem bastado, Deus deu a ele a possibilidade, ou a ela, e o seu irmão não tem essa possibilidade, é pobre financeiramente, mas ele diz assim, esta é minha irmã, este é meu irmão, nós nos amamos, eu não posso viver sem você. Por quê? Porque ali está o Espírito Santo. Deus não faz acepção. Agora, é claro que na igreja em si, parece os bolinhos. Ou não parece? Parece os bolinhos. Ó, dessa aqui eu não gosto muito. Daquele ali eu não gosto muito, não. Mas, meu irmão, minha irmã, isto não é de Deus. Deus quer que nós amamos um ao outro de todo o nosso coração. Deus quer que nós amamos um ao outro de todo o nosso coração. Não é porque ele fez uma falha, ou ela fez uma falha, que eu já não amo mais. Não, pelo contrário. Porque Deus também já colocou em nós para perdoar. Se ele errou e eu a amo, não importa o que ele fez de errado, se ele está arrependido, e eu estou aqui para perdoá-lo. Não é assim que Jesus fez? Aleluia, né? Para perdoá-lo e amar aquela pessoa. E assim, melhor educação, maiores civilizações, e assim sucessivamente. Tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus. Essas coisas. Tem embrulhado as pessoas que realmente querem servir a Deus. Acho que aquela igreja é a igreja de Deus. A igreja de Deus é a palavra. Amém? Realmente a igreja é a palavra. Deseja servir a Deus. E quem crê, igual Eva lá no jardim, Eva, ela não queria fazer isto. Isso é uma colocação do mensageiro. Eva não queria fazer isso, o que ela fez. Mas ao mesmo tempo ela queria fazer. Quando a serpente disse para ela, olha, você vai ter mais conhecimento. Ela não queria e ela quis. Ela não queria, mas ela queria também. E assim vai dizer aqui, Mombrana, de servir a Deus. E assim era Eva, não queria fazer isso. Porém, ele mostrou suas mentiras. Eva não queria fazer isso, porém ele lhe mostrou como havia mais sabedoria nisto. Olha, se você realmente agora, você fizer isso que eu estou te mostrando, seus olhos vão se abrir. Você vai ter o conhecimento, vai ter uma experiência com isso. Aceite isso. Então nós já sabemos da maneira que como realmente a serpente enganou a Eva. Através da semente, através do desejo, através da mentira, através do arrazoar. Ele mostrou a ela, se você aceitar isso, seus olhos se abrem, você vai conhecer o certo e o errado, e assim por diante. Ela não queria, mas ela quis, porque aceitou. E assim é essas coisas, né? Ela não sabia, desejava saber, não entendia,
mas porém queria entender. Às vezes também conosco é assim. Eu não quero ouvir isso. Mas lá na alma tem algo que diz assim, mas deve ouvir. Olha, mas eu não. Eu conheci, mas estou dizendo isso porque eu conheci. E conheço igreja que seus membros não podem falar com outros membros de outra igreja. Não pode falar com os membros de outra igreja. Não pode. Não pode ouvir o programa do rádio. Não pode ler um folheto. Não pode. Você não conhece também essas coisas? Claro que você conhece. Por quê? Tem medo. Tem medo dela ou ele ouvir a verdadeira palavra de Deus e seus olhos se abrir. E ele aceitar a Deus e aquela igreja perder o membro. Já é o contrário da noiva de Jesus Cristo. Já é o nosso contrário. Você deve realmente ir em qualquer lugar que você desejar. Você é livre. Se você é um filho de Deus, você não vai querer estar num lugar que não seja a palavra. Você vai amar a palavra, você quer a palavra. Não é nada mais. Mas se você quiser ir, você tem o seu livre-arbítrio com as portas escancaradas. Pode ir, faça o que você quiser. Faça o que está no seu coração. Não é isso que diz o apóstolo João? Mas eu duvido que você vai fazer qualquer coisa errada. Nas cartas de João falou, né? Mas se você ainda fizer alguma coisa errada, nós temos um advogado. Aleluia, né? Nós temos um advogado. João advertiu, João ensinou e disse, olha, não faça isso. Mas se fizer, não desanime. Não desanime. Porque nós ainda temos um advogado. E esse é o Jesus Cristo. Esse mesmo advogado está conosco aqui nesta noite. Realmente nos falando esta palavra. Ajudando a cada um de nós. E ele ainda mandou um anjo, um mensageiro, para falar, ensinar a sua igreja. Que a roupagem da palavra, a roupagem da noiva está na palavra. Você crê nisso? A roupagem da noiva que vai no arrebatamento está na palavra. Agora para botar a noiva na palavra, ele mandou o seu Eliezer, né? Foi buscar a Rebeca, mas ela teve que ser adornada. Para vir ao Isaac, ela teve que ser adornada corretamente. Então a noiva de Jesus Cristo, ela tem que receber a revelação da palavra, o que ele quer que ela se vista, para ela subir, para encontrar com ele nos ares para a boda. E assim, meu irmão, minha irmã, Deus não está olhando para o nosso trajes. Ele olha para o nosso coração. Veja mais um pouquinho. Como posso eu entender alguma coisa? Coisas, eu não as posso entender. O profeta dizendo, eu não posso entender. Como posso eu entender as coisas? Eu quero perguntar aqui. Quem de nós aqui entende tudo? Quem de nós aqui entende tudo? Você vai dizer, eu não entendo tudo. Mas uma coisa nós podemos fazer. É crer. Crer em tudo que Deus falou. Amém? Você não entendeu? Tudo bem. Deus não está pedindo para você entender. Mas Ele quer que você creia em sua palavra. Amém? E o crer na sua palavra realmente é o que vai mudar as coisas. É o crer na sua palavra. Então, realmente, quando ele crê na palavra de Deus, e ele começa a ler, e Paulo escrevendo, está dizendo, olha, o que mentia não mente mais. Como é que fica? Como é que fica? Paulo já falou, olha, o que mentia não mente mais. Você agora não aceitou a palavra, o evangelho, Deus não está te ensinando, então agora você vai parar, não vai mais mentir. Fale a verdade com seu irmão. Ou não está escrito isso? Está escrito na palavra. Fale a verdade com seu irmão. Não roube. Realmente para nós, o cristão, realmente temos que viver a nossa vida porque nós temos a determinação de Deus para nós. Se realmente nós saímos fora dos padrões da Bíblia, é porque nós não estamos entendendo ou crendo na palavra. Se nós cremos na palavra, fizemos ainda a coisa errada, mas olha, eu fiz coisa errada, mas vou consertar, porque eu creio na palavra, e assim por diante. E aqui o profeta diz que ele não entende. Deus realmente não se entende. Deus é crido através da fé. E a fé vem pelo ouvir.
E o ouvir o jornal, ouvir a televisão dizendo, olha, realmente vai dar isso, vai dar aquilo, vamos marchar pela fé. Não. E ouvir pela palavra de Deus. Você realmente já viu, até já falei aqui na igreja, a caminhada pela paz e toda essa coisa, não é verdade? Você lê, já está nos panfletos por aí. O incentivo de igreja, isso é bom. Isso é bom para eles. Agora Jesus falou, né? E falou para nós, quando vocês ouvirem falar em paz, levante a vossa cabeça. A sua redenção está próxima. E jamais alguém pode ser redimido se não tiver um redentor. Você realmente tem que ter um redentor para tomar todo o teu erros, teus pecados, te redimir, trazer de volta para ele. E agora tem que ensinar a palavra e você ouve, olha, estão falando agora sobre a paz. Você diz, Jesus já falou. Ele só mandou eu agora levantar a cabeça. Olhar as coisas. Levante com a fé. Não vai dizer assim, olha, eu levantei a minha cabeça e olhei, a noite estava estrelada, não aconteceu nada. No outro dia, apareceu o sol, a noite estava chovendo. Então não é. Eu digo assim, será que foi assim? Quando Noé esteve na terra, não foi assim. Deus disse, eu vou mandar chuva. E quando Deus determinou, disse, olha, vai chover dentro de... Não disse quantos dias para ele. Primeiro dia não veio chuva. Mandou ele entrar na arca. Não veio a chuva. No segundo não veio a chuva. No terceiro não veio a chuva. E lá está Noé na arca. E a família dele já começaram aí. Papai, pai, está certo que tu ouviste que vai chover? Quem sabe a mulher dele vinha lá. Meu querido, será que não estás um pouco enganado nisso aí? Não. Por quê? Ele me falou. Amém? Deus tem aqueles que às vezes são vacilantes e não creem na verdade. Mas ele tem aquele que ele crê na verdade. Não, ele falou, vai chover. E quando completou os 7 dias, Noé já olhou pela janela e já viu, já começou os pingos a cair. A chuva já está vindo. Então, meu irmão, para nós é a mesma coisa. Quando você vai vendo o cumprimento da Escritura acontecendo, levante a tua cabeça, o arrebatamento já está à porta. E muitas vezes você não conhece a respeito do arrebatamento, mas já está tempo o arrebatamento acontecendo. Você sabia disso? O arrebatamento já está acontecendo, você leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor vai descer do céu com alarido. O que é o alarido? É claro que você já sabe. O alarido é a mensagem. Ele é o ensinamento da palavra. Ele é aquele que vai trazer as pessoas para ele. Isto é o alarido. É a primeira etapa do arrebatamento. Porque diz ali que é o alarido, a voz do arcanjo. O que é a voz do arcanjo? É a voz da ressurreição. E a trombeta de Deus sobe aqui. Aleluia, né? Nós podíamos até dar um aplauso para o Espírito Santo nesta noite, está abençoando o nosso coração. Quando você está aplaudindo, hoje, agora, aqui nesse momento, você não está aplaudindo o pastor, não. Você está aplaudindo o Espírito Santo que está no pastor falando, você lembrar essas palavras. Louvado seja Deus, né? E se você pode pensar assim, olha, você sabe que eu já estou meio em dificuldade. Não estou sendo um bom cristão. Não estou vivendo a palavra como eu deveria viver, como a Bíblia diz, eu não estou vivendo. Então é tempo de pôr a orar, buscar a Deus, ainda a porta não fechou, ainda a porta está aberta, ainda pode entrar, Jesus Cristo ainda está aqui, Ele é a porta. Deus é fé e não conhecimento. Amém? Deus é fé. Porque a Bíblia diz para você lá em Hebreus, que aqueles que se aproximam de Deus, saiba que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, é claro, você se aproximou de Deus. Você sabe o que é Deus? Temos que saber o que é Deus, não é verdade? Deus é o Espírito. Ninguém pode vê-lo. Ele é o Criador de todas as coisas. Por que nós sabemos que Ele é Espírito? Porque está escrito na palavra. Por que nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas? Porque está escrito na palavra. Então, realmente, a palavra mata, mas o Espírito
vivifica esta palavra. Pessoas podem ler a palavra, saber demais a palavra e dizer assim, olha, eu conheço essa Bíblia de capa a capa. Isso aí a gente já ouviu bastante. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, só que você podia dizer, você é um mentiroso. Porque a Bíblia, na revelação dela, só aqueles que Deus revela. Se Deus não revelar, não conhece nada. É uma pessoa que não conhece nada. Mais 5 minutinhos já vou encerrar. Você está gostando? Eu estou gostando. Você pensa que eu já pensei, olha, eu li hoje à tarde, vim buscar essa mensagem, meu filho de prova ali, né? Porque lembrei dela, mas eu não pensava em dizer a metade do que eu estou falando. No meu entendimento eu ia falar outras coisas, mas Deus quis assim. Deus é a fé, não o conhecimento. Nós apenas cremos o que Ele diz. Amém? Agora, compare o Ed de Deus com o Ed de Satanás. Se nós sabemos que o Ed de Deus está em ação agora aqui, também sabemos que o Ed de Satanás está aqui. Por quê? A Bíblia diz, aonde está o Espírito, o Deus, ali está Satanás. Ou não é assim? Aleluia, né? Agora, se nós sabemos que Deus trabalhou no Ed com Adão lá, em uma dimensão que ele não podia ser visto, antes da criação física, Adão já estava em atuação, botando nome nos animais e em tudo, mas ele ainda estava no estado teofânico. Mas ele já era o que estava dominando o Éden, mandando o cavalo para lá, mandando a vaca para cá, mandando o pavão, voa daí, rapaz, eu quero que você pose aqui no meu ombro. Você já leu essa mensagem? Pose aqui no meu ombro, e lá vinha o pavão ali, que eles viviam em paz. Era o Ed de Deus, não tinha rancor, não tinha nada que cometesse abominação ali. Mas realmente veio também o Éden de Satanás. Enquanto realmente o Éden de Satanás ali estava em operação também teofânica, ele não pôde fazer ou levar Eva a crer naquilo que ele queria. Depois, então, ele saiu fora da teofania e ele entrou numa carne. Deus saiu fora da teofania e entrou na carne de Adão. Deus também saiu de uma teofania e agora está numa carne chamada Edson. Está na carne chamada Zair. Realmente nós estávamos numa teofania, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas depois Deus nos colocou nós aqui. Tirou nós da teofania, colocou nós agora aqui no nosso corpo. E aqui no nosso corpo, Deus está trabalhando conosco. Você vai saber olhar lá, através da queda, da maneira que Deus já começou a trabalhar para redimir o seu filho que havia perdido a ata do livro. Eu tinha perdido a ata do livro. Por quê? Ele perdeu para Satanás. Satanás tinha agora este éder. Este mundo agora está na mão de Satanás. Mas ele sabe que realmente está perto dele perder realmente esta. Agora, para nós, para a noiva, Deus tem mandado um anjo para revelar todo esse mistério e trazer para ela todos os mistérios, todos os símbolos do Apocalipse. Mostrar para nós para onde nós vamos. Agora eu pergunto assim, é claro que você tem o Espírito Santo, mas assim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a vida eterna. Você não diz assim? Claro que você tem a vida eterna, você tem Deus dentro do seu coração. Porque a eternidade só pertence a Deus. Você tem Deus dentro do seu coração. Agora é claro que você está pensando que você vai sair daqui um dia, morrer ou não, e vai subir com Deus lá para as bodas, vai viver ali bastante de tempo para lá, nessa pequena viagem dá para as bodas e tudo mais ali, mas um dia, no milênio, nós vamos voltar para esta terra. E realmente aonde é que nós vamos passar a nossa eternidade? Alguém vai pensar, não, eu vou passar a eternidade, é como um espírito, andando lá com Deus, eu sou eterno com Deus, mas você já sabe que você vai passar tudo isso. Você vai passar nas bodas, você vai passar por todas as coisas que Deus já preparou para você, mas aonde você vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade aqui na terra. Deus realmente vai trazer a sua noiva para a terra, e ela terá o seu corpo, ela comerá e beberá. Aleluia, né? Isso é só Deus que faz essas coisas. E é só você
que vai participar, porque você crê nele, você quer ele. Você realmente está no mundo, mas você tem que dizer, como disse Jesus, olha, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Estou aqui de passagem, estou aqui de preparação, estou aqui conhecendo da onde eu vim, estou sabendo para onde eu vou, e assim por diante, essas coisas que nós estamos aqui agora. E às vezes o homem pensa que ele é alguma coisa, porque tem um carro, tem uma casa, ou ela é muito bonita, ou ele é muito bonito, ou ele tem um bom salário. Tudo isso é bom, são bênçãos naturais que Deus te dá. E se você morrer, ou se você vai ficando velho, aquela beleza, aquela boniteza, tudo aquilo vai passando aquela pompa. Desculpa eu estar falando essas coisas, irmão. Aquela pompa que ela tem no andar, para chamar a atenção, ou aquela pompa que o homem tem em passar com o seu carro, uma buzinadinha para chamar a atenção dela. Se ele é um filho de Deus, uma filha de Deus, tudo isso vai se acabar. Porque ele sabe que realmente ele vai ter que sair desta terra. Ele ficará velho e agora está arrastando seu pé ou uma bengala ali, ó. Não é? Aí ele fica assim, meio assim, não quer perder aquela pompa, assim, olha, eu quando era novo, eu era assim, eu era assado. Isso é só que ainda tem aquele espírito, ainda tem aquela pompa lá dentro dele ou dela, mas se é um cristão, ele vai dizer, olha, pela graça de Deus, Deus tem me salvado, Deus tem me trazido até aqui, e eu agora amo a Deus. Eu tenho entregado meu coração a Ele. Ele não tem mais aquela pompa. Porque Ele sabe que Ele não vale nada. Não é verdade? Se Ele morrer, ele vai lá para o crematório de Camboriú. Lá tem, você já viu lá, né? E botar ele lá no foninho lá. O que é que vai sobrar para a família? Uma caixa de fósforo de pó. Ou não é assim, irmãos? Não é verdade que eu estou dizendo para você? Então o profeta diz, você não é nada. Você enriquece demais este corpo, perfuma, bota roupa, isso. Né? Mas você só vale 84 centavos. Oh, vale 84 centavos. E nós pensamos que somos alguma coisa. Nós viemos aqui com um propósito de Deus para reconhecer, ou para conhecer a Deus. Para saber que você estava na eternidade com Ele. Se você lê a Bíblia, você sabe que a Bíblia diz que nós estávamos na mente de Deus. Então, se Deus não teve princípio e não teve fim, eu já estava lá na mente dele. Só que agora, nesta era, ele me botou aqui, com uma semente no meu coração, de reconhecer a sua palavra. E a hora que eu ouvi a pregação da palavra, eu disse, não, mas essa pregação aí é diferente das assembleias que eu estou ouvindo. Estou ouvindo aí uma coisa diferente. E vai examinar e dizer assim, é isso aqui que eu quero? E aquilo saltou no seu coração a brotar. Aleluia, né? Seu coração começou a brotar, o conhecimento começou a vir, você começou a glorificar a Deus. Até hoje Deus está trabalhando com cada um de nós e aqui nós estamos. Podemos dizer assim, fala Senhor, teu servo ouve. Estou ouvindo o que o teu Espírito está dizendo para a igreja. Amém? Ficamos em pé. Glória a Deus. Você pode dizer, olha, hoje estou voltando para minha casa com o meu coração abençoado. Porque louvei a Deus e ouvi uma palavra que agradou a minha alma. Não ouviu coisinhas qualquer, não. Você ouviu a palavra de Deus. Vamos cantar com o irmão José e depois...